Sejam bem-vindos a mais uma Maromba Já News, onde a informação chega para vocês cheio de importância. E hoje, gente, vamos abordar um papo indispensável para você aí. O poder da alimentação. E para poder tratar sobre esse assunto com muita propriedade, a gente trouxe ela, gente, a Ana Lídia, essa nutricionista, professora, expert no assunto quando é alimentação, né, Ana Lídia? Fala um pouquinho de você para eles. Obrigada pelo convite, Imagina. estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Não tem como falar de rendimento esportivo, de qualidade de vida, sem começar pelo básico, que é a alimentação. Né? Exatamente. Vocês já viram que o papo aqui, é indispensável. Então, não vamos perder muito tempo não, né, Ana Lídia? Solta a vinheta, produção. Top demais. Então, gente, já deixa aqui o seu like, tá? Presta atenção, pega a sua pipoca com whey, que o assunto aqui, né, Ana Lídia, vai ser para você melhorar ainda mais aí a sua rotina de treino, a sua alimentação, tá bom? Ana Lídia, o assunto é bem direto aqui hoje, tá? A gente queria saber por que é importante mandar bem na alimentação, né? Por que a gente tem muito que se preocupar com isso, não só pro bem-estar externo, mas sim tem que estar bem no geral, né, Ana Lídia? Por quê? Por que é tão importante? Com certeza, é fundamental, né? Pensarmos em alimentação, a gente está fornecendo o básico que o nosso corpo precisa para depois ajustarmos algumas necessidades individuais. Sim. Então, nossas avós, né, as pessoas mais antigas já diziam lá de uma maneira muito sábia que saco vazio não para em pé, não é? E trazendo aí com toda a ciência da nutrição, que é uma ciência nova, é isso. O básico da alimentação é nos fornecer energia para as atividades mais basais, desde respirar, desde o coração bater, até para a prática esportiva, para aquilo que a gente vai incorporando de demanda energética. Além da energia, macronutrientes, proteínas, carboidratos, boas gorduras. Tudo isso, né? Isso. E os micronutrientes, que são uma outra infinidade. E que a gente encontra primariamente nos alimentos. Então é muito importante comer bem, mandar bem na alimentação. Tem que mandar bem, viu, gente? Pelo básico. Exatamente. E quais são as vantagens, né, de comer direito? Vamos falar desse jeito. Por que comer direito? Quais são as vantagens para a saúde do estômago, principalmente, né? Que essa é a maior dúvida para quem aí faz uso de suplementação, né? Como alguns alimentos podem proteger de doenças, né? E o que rola quando tem muita gordura e açúcar, Ana Lídia? Se a gente pensar no alimento como esse combustível, é importante, então, que num certo fracionamento, né, a cada 3 ou 4 horas, de acordo com a sua individualidade, por isso é legal sempre ter um bom profissional te acompanhando, a gente dê combustível para o nosso corpo, né? Combustível de qualidade. E isso, dentro do processo digestivo, é muito importante. Muito. Porque de tempos em tempos a gente tem ali os hormônios regulando a digestão, a saciedade. Então é necessário que a gente fracione, por exemplo, bem a alimentação com bons alimentos, com bons suplementos, quando é o caso, para que o estômago faça bem o seu papel digestivo. E mais do que isso, para que o intestino consiga executar, além da absorção, que é a função intestinal mais conhecida, todas as outras funções intestinais que a cada dia a gente tem novos estudos falando sobre o poder do intestino na absorção de nutrientes, na produção de substâncias extremamente importantes, tudo isso para agregar rendimento, para agregar bom desempenho, como qualidade de vida e também como performance esportiva. Para alcançar o seu resultado, que é o que eles mais procuram, né? E quais são as melhores dicas, Ana Lídia, que você pode dar para quem quer dar um gás aí, né, na saúde do estômago, também comendo melhor? Como faz para poder incluir isso em quem tem uma rotina mais acelerada? Assim? Então, assim, falando do que evitar primeiro, até porque você colocou agora há pouco, a questão de excesso de açúcares e gorduras, são alimentos que atrasam muito esses processos metabólicos. Dão muita energia e nem sempre a gente vai estar usando essa energia imediatamente, então a gordura vai ser promovida, né, o acúmulo de gordura. Então, assim, para a digestão também, alimentos muito ricos em gorduras, os fast foods, comidas muito industrializadas, as frituras. Aquela que a gente não gosta, a gente não gosta muito. Que é muito gostoso, porque gordura é palatável, né? Mas assim, isso com certeza tem uma digestão, um esvaziamento gástrico muito mais lento. Então, além da questão calórica, é uma bomba ali de digestibilidade, então atrasa muito. Agora, o que fazer? Na verdade, eu já falei a questão sobre fracionar, então comer várias vezes ao dia
menores quantidades. Além disso, tem nutrientes que são muito importantes. As fibras que nós encontramos em todos os vegetais, nas folhas, nas frutas, tá? Os cereais integrais, então todo tipo de fibras que advém, né, de pães integrais, carboidratos integrais, que são energia enriquecida, aí a gente comenta, né? E a comida de verdade, né? Se você é da carne, carne. Se você é da proteína vegetal, uma boa proteína vegetal. E aqui eu tô falando, inclusive, de arroz com feijão. Arroz com feijão. É uma coisa que o brasileiro está deixando de fazer, comer arroz com feijão. E vale lembrar que a combinação de aminoácidos, né, de arroz com feijão na proporção certa, qual que é a proporção certa? 2 de arroz para 1 de feijão. Né? Já vira aí, então, ó, já marca aí já e não esquece não, gente. 2 para 1, né? É uma coisa extremamente simples, né? Mas isso garante essa complementaridade de aminoácidos entre arroz e feijão. Proteína também, né? E tá na casa do povo, né, Marisa? Às vezes as pessoas falam, comer bem é caro, né? Não é pra mim. Não, gente, arroz e feijão você entrega bastante. Com certeza, é o básico. É o básico. Isso mesmo. Agora vamos falar mais sobre os probióticos. Como os probióticos e comidas fermentadas ajudam a manter o intestino saudável, né? Como eles atuam lá dentro? Então, os probióticos, né, eles são bactérias, né, que nós já temos no nosso intestino. A gente tem aqui 8 metros de intestino emboladinho aqui dentro do nosso abdômen, né? Que são a casa de muitas bactérias que são bem-vindas, bactérias benéficas. Então, alimentos fermentados, eles possuem essas cepas de probióticos, né? Os iogurtes, o kombucha, o kefir, né? Alimentos industrialmente produzidos. E também a suplementação de probióticos, que são essas bactérias, vão alimentar essa nossa flora intestinal e, por competição, ajudar a combater bactérias patogênicas que a gente ingere na alimentação, né? Na higienização dos lugares, que às vezes pode ser que deixe a desejar. Então, a gente está exposto a esse tipo de contaminantes. Todo tempo, né? Então, probióticos são sempre bem-vindos, seja na alimentação, alimentos fermentados, seja na individualização de fórmulas, também é bem interessante. Então, ele causa uma boa coisa lá dentro, né? Equilíbrio. Um equilíbrio total lá dentro, maravilha. E como que manter o peso em xeque, sabe? Manter o peso em ordem ajuda lá no estômago, né? Tipo, às vezes a gente fala muito sobre obesidade ou então manter aí coisa de como que manter o peso, certo? Vai trazer como benefício, né? Tem alguma dica de dieta que ajuda tanto a controlar o peso quanto a saúde do estômago? Se a gente pensar na saúde gástrica, talvez a primeira dica é aliviar a sobrecarga, né? Eu recebo no consultório muitos pacientes com refluxo, com gastrite, né? Com aquela azia constante. E assim, se o paciente está acima do peso, ou seja, se não existe esse controle, o que acontece é que toda a musculatura do esôfago, do estômago, ela sofre uma compressão. Ela está ali com uma sobrecarga. Então, no emagrecimento, as pessoas que têm refluxo, é uma das primeiras coisas que resolve, que praticamente some, né? Porque parece que é comum até, né? Isso, muito. Mas essa sobrecarga, né, por eliminação de gordura corporal de um modo geral, é uma das primeiras coisas que visivelmente o paciente nota. Traz até um conforto também, muito interessante, muito bem-vindo. E como que evitar os extremos, né? Jejuar demais ou mesmo comer demais? Tem alguma dica para quem tem esse problema assim, com os extremos? Planejamento, né? Sempre que você conseguir antecipar suas refeições, tira lá um diazinho da semana, seja o domingo à tarde, o domingo à noite, para saber como serão suas refeições durante a semana, né? Isso evita os extremos de passar muito tempo em jejum, porque metabolicamente isso também não é legal, né? Existem estratégias, mas via de regra não é uma coisa que o nosso corpo gosta. Nem admite também. Exato. Né? E também evita as chances de, na hora de se realimentar, você ir com muita sede ao pote ou com muita fome ao pote. De fazer uma refeição super carregada em quantidade, gorduras, em carboidratos. Então, a minha dica maior é planejamento. Se você sabe, se antecipa para aquilo que você vai ingerir, com certeza fica mais fácil. E falando em planejamento, né, vamos planejar como que a suplementação entra dentro desse planejamento, né? Quando que a gente precisa de suplementos para poder ajudar na dieta, né? Pensando na saúde do estômago também, que é o nosso principal papo de hoje, né? O que você recomenda de suplementação dentro desse planejamento? Eu acho que a suplementação ela é muito bem-vinda porque o nosso dia a dia hoje ele é muito corrido, né? Então a comida de verdade sempre é uma escolha maravilhosa. Porém, existem alguns nutrientes que a gente não consegue, às vezes pela correria e às vezes pelo padrão ocidental da nossa dieta. Por exemplo, o ômega 3
é um suplemento muito bem-vindo, porque nós ainda não temos, né, aquele padrão de dieta mediterrânea, né, de comer muito peixe, assim, quase que diariamente, a quantidade de azeite, a quantidade das castanhas, que são alimentos fonte, no nosso padrão ocidental ainda não atinge. Então, o ômega 3, enquanto ação antioxidante, protetor cardiovascular, melhorador aí de todas as funções metabólicas. Inclusive ele tá aqui na bancada, né? Isso. Ele é bem-vindo enquanto suplementação, porque, por exemplo, existem protocolos muito bem definidos para tratamento de triglicéridos elevados, steatose hepática. Então, a saúde digestiva de um modo geral e o metabolismo, né, a gente pode extrapolar, agradecem, por exemplo, uma suplementação individualizada, bem feita aí de ômega 3. Além disso, outros suplementos que são muito bem-vindos, com um super embasamento científico, são a creatina e o whey protein em termos de distribuição proteica ao longo do dia, né? E quando a gente precisa dar um up na saúde intestinal, eu uso muito na minha prática a glutamina, enquanto energia rápida para as células intestinais. Exatamente. Lembrando que todos esses suplementos vocês encontram aqui na Suplemento Já, né? Sempre com alguns descontos aí para vocês. Então, além de vocês terem uma alimentação e também uma suplementação de qualidade, né? Vocês também vão agradecer no bolso. E falando da suplementação, né? A gente vai falar do Whey, né? Que a gente trouxe aqui hoje. Hoje a gente trouxe o da Snake Dragon, que é o Whey Feminine. Ele é o Whey concentrado, ele é o Whey isolado e também contém colágeno. Ele é super completo aí, a linha Feminine, né? Aí a gente trouxe hoje, ela sempre tá aqui presente no Marombas, isso aqui, tá? O ômega 3, ele tá sempre presente. Esse aqui é o da Body Nutri. E também o E-glutamine, né? Poder trazer essa qualidade pro intestino, é isso? Fala um pouquinho dele para eles entenderem como que ele vai agir, né, dentro do organismo, assim, em questão de alimentação. A glutamina, ela é um aminoácido essencial que serve como energia rápida para os colonócitos, que são as células do nosso intestino. Então, situações de desarranjo intestinal, de um consumo proteico muito elevado, né? De situações gastrointestinais mesmo, intoxicações alimentares. Ou até assim, tô querendo melhorar um pouco a minha saúde intestinal, cabe a glutamina como fonte de energia rápida, né? Para deixar o intestino um pouquinho mais maromba também, né? Entenderam, né, maromba? Entenderam, né? Também saúde intestinal. E também o BCAAs, né? Os BCAAs, eles vêm bem presentes também aí com os marombas, né? A gente tem o BCA Feminine aqui da Body Nutri e o BCA 3KNO2, gente, da Snake Dragon. Esse aqui tem mais arginina, tá? Ele é o diferencial, né? Que ele vai dilatar as veias e também melhorar aí na circulação. Então, super completo pra vocês aí, marombas, ó. BCAAs, Whey, L-glutamine, tem aqui da Body Nutri e também as vitaminas, né? Que não pode faltar de jeito nenhum, não é verdade? Marija, tô adorando esse papo, de verdade, real. E eu falando aqui, eu tô amando, tô aprendendo bastante, inclusive. E tem um monte de papo furado também, né? Sobre nutrição, saúde do estômago, né? Tem como você desmentir algum mito, né? Que eles falam, que a ciência fala, né? Tem muitos mitos nesse meio em questão de alimentação, suplementação. Tem algum que você ouve bastante? O mais importante, né? O mais recente é a questão de olhar para o intestino como um órgão estritamente absortivo, né? Como eu falei, toda semana sai um monte de estudos relacionados a essas outras funções. Então, não dá para pensar em qualidade de vida sem pensar na saúde intestinal. Então, assim, para você ter uma ideia, metade, né, da serotonina produzida, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, é produzida no intestino. Então, a gente precisa nutrir esse órgão, né, e ter uma boa alimentação, ter um bom protocolo de suplementação, quando é o caso, para promover saúde intestinal, porque isso se reflete em todas as outras funções metabólicas, né? Então faz sentido, é por isso que quando as pessoas falam que tá com o intestino preso, elas ficam mal-humoradas. Com certeza, elas ficam enfesadas. Enfesadas, né? No sentido da palavra enfesada. Né? Daí que vem, viu, gente? Já Exatamente. entenderam por quê, né? Tem tudo a ver, e isso é ciência, isso tem um super embasamento. Gente, quantas dicas, né? Quantas informações incríveis aqui pra vocês. Já sei quantas vezes eu fico enfesada, agora eu já sei por quê. Bem legal. Olha, tá acabando o nosso papo. Analisa, tem alguma dica que você queira falar pros marombas, falar pra eles questão da alimentação, suplementação e tudo isso que a gente abordou por aqui? Tem algo que você queira deixar como mensagem pra eles? Olha, a minha mensagem sempre é comida de verdade, né? E protocolos individualizados. Existem muitos produtos no mercado, muitos produtos bons, mas assim, nós temos que ter esse discernimento de
ter um profissional de qualidade, né? Ter uma rotina de treino consistente e, antes de qualquer coisa, garantir o arroz com feijão que a gente conversou. Sempre. Gente, é isso aí. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, compartilha a sua experiência. Fala aqui como eu, tá? Se você também já sabia o porquê que você fica enfesado às vezes. E ó, não esquece de deixar o seu like, ativa o sininho para toda semana você garantir conteúdos como esses, com pessoas incríveis como a Ana Lídia, tá? E se vocês quiserem deixar alguma pergunta, já segue ela também lá nas redes sociais, que eu tenho certeza, né, Ana Lídia, que você vai bater um papo bem bacana com esses marombas. E até mais, pessoal!